Então, aqui é o professor Luciano, novamente aqui para o canal Refúgio Teológico. Estamos no curso de Filosofia Avançada, tá? E esta é a aula de número 4. Na primeira aula, nós vimos, tá? No primeiro capítulo, estamos estudando a atitude filosófica, tá? E o porquê dessa necessidade de entrar em um curso de filosofia, conhecendo e exercendo essa atitude filosófica. E depois, já no capítulo 2, tentamos aí definir o que é filosofia, né? Conceituar. Falamos recentemente, na aula de número 3, um rápido comentário, uma exposição a respeito do livro O Mundo de Sofia. E é um livro básico para o nosso estudo, pois O Mundo de Sofia é um livro que trata-se e propõe não somente ser um romance filosófico, mas é um curso de história da filosofia do autor Justin Gardner, tá? E ele é formado em teologia, filosofia e em linguagem, tá? Então, quem tiver condições de comprar o livro, tá? Compre, porque você não vai se arrepender. É um livro espetacular, importante e fundamental para o nosso curso ou para qualquer outro curso de filosofia, tá? É um curso que o Mundo de Sofia trabalha aí nesse escopo literário bastante interessante. No livro, que nós vamos futuramente trabalhar mais, existem 4 personagens principais. O primeiro que você já viu, já notou, já observou e nós já dissemos, é Sofia, a Mudézer, tá? O próximo é Alberto Knox, tá? E o terceiro é Hilder, tá? E o quarto personagem central, o principal, é Albert. Esses personagens são desenvolvidos ao longo desse romance, dessa história da filosofia, para nos trazer uma mensagem de vital importância ao meditarmos nos seus diálogos, nas suas anseios existenciais, filosóficos e racionais, ou para que essa mensagem tenha ampla aceitação, tá? Esse livro é um clássico, é um best-seller, tá? E qual seria essa mensagem que todos esses personagens principais fazem? É que a filosofia é para qualquer pessoa, independente da sua idade. É isso mesmo, a filosofia é para qualquer pessoa, em qualquer idade. Veja que interessante é a proposta da mensagem desses 4 personagens principais, inclusive Sofia, segundo a história, seria uma pré-adolescente em torno de 14 anos por aí, para os 15 anos de idade. Inclusive, tem até o filme O Mundo de Sofia. Eu tentei passar no meu canal o filme completo, é 1 hora e 30 e poucos minutos. Só que o YouTube bloqueou, né, por causa dos direitos autorais, tá? Mas seria interessante você assistir esse filme, tá? E adquirir também o livro O Mundo de Sofia. Mas o filme é interessante porque te marca bastante esses aspectos, tá? Mas o livro é mais detalhado, tá? Mas o filme é importante também. Quem tiver a oportunidade, assistir O Mundo de Sofia, assista. Eu consegui enviar para o meu Telegram, tá? Mas não consegui enviar para o Facebook. Quem tiver o Telegram, só entrar no nosso canal, no nosso instituto, e vai estar lá esse filme. Por enquanto, eu acho, né? A não ser que venha a ser bloqueado futuramente. Mas no momento que nós estamos trabalhando nessa aula, está no nosso grupo do Telegram, do nosso instituto, tá bom? Se eu conseguir futuramente passar para o Instagram ou para o Facebook, vai estar disponível para todos, tá bom? Mas por enquanto eu não consegui passar para o canal, tá bom? Mas quem tiver a oportunidade de conhecer, de assistir o filme, assista. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, essa é a principal mensagem que esses 4 personagens no livro de Sofia, O Mundo de Sofia passam. Mas também tem uma outra mensagem que sempre acompanha as narrativas e a história como um todo, que é o fato de que a filosofia é para a vida,
né? A filosofia, ela não, em si, não se propõe em nos tornar-nos super ricos, né? Ou sermos famosos, né? Não é essa a proposta da filosofia. A proposta da filosofia é um ato de conhecer a si mesmo, um ato de conhecer o mundo e não se contentar com as explicações mitológicas, míticas do mundo presente, entendeu? É um eterno questionamento, tá? E é por isso que a gente precisa conhecer, definir bem o que é, qual é essa natureza da filosofia. A filosofia atrai muitas pessoas e ao mesmo tempo espere e repreende muitas pessoas, tá? Nem todo mundo gosta de filosofia. Algumas pessoas adoram filosofia, outras usam para o bem, outras usam para o mal, né? Então cada caso é um caso. Mas o livro Mundo de Sofia é um fenômeno que é importante a gente conhecer, tá bom? E no decorrer do nosso estudo nós vamos sempre voltar ao Mundo de Sofia, tá? Para até mesmo nos aprofundar e complementar os nossos raciocínios, tá bom? Então hoje a gente vai tentar aí concluir ou chegar pelo menos ao ponto em que nós conseguimos definir o que é filosofia. Se você que me assiste é inscrito no nosso canal ou no nosso curso, diga aí nos comentários abaixo o que é filosofia para você, tá bom? Será muito gratificante ver essa interação de vocês, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Outro aviso que eu digo a você é o seguinte: se você está assistindo pela primeira vez esse estudo, ou então nesse canal pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, nos ajuda aí, deixe seu like, tá bom? Não só assista, mas deixe seu like, se você gostou ou não gostou, tá bom? É importante pra gente. Então, o que é filosofia? O que seria filosofia? O que é filosofia? O que é filosofia? Será uma pergunta fácil ou uma pergunta complexa a ser respondida? Segundo a história, sempre que o Sócrates, tá, abria a boca, qualquer ouvinte concluía que era um completo ignorante. Quando Sócrates entrava em um debate, as pessoas achavam que poderiam refutar Sócrates. Só que aconteceu o contrário. Sócrates fazia as pessoas reconhecerem quem eram completos ignorantes, pelo menos naquela época. Hoje em dia, as pessoas não dão um braço a torcer, tá? Elas tentam sustentar coisas inanimadas, coisas que não têm vida própria, não se sustentam, mas não reconhecem de forma nenhuma que são ignorantes e que aquele conhecimento que as pessoas estão passando é falso, ilusório, enganoso. Hoje, essa é uma diferença muito grande em relação ao mundo de Sócrates. Mesmo que as grandes autoridades venham condenar Sócrates, a grande parte queria ouvir e perceber sua ignorância. Mas hoje em dia, a grande maioria das pessoas são ignorantes, sabem que são ignorantes, mas não dão braço a torcer. Realmente não, tipo assim, não dão ouvidos aos Sócrates da atual modernidade. Tá entendendo a explicação? Tá certo? Então, na medida que eu vou apresentando o estudo, eu vou tentando dar exemplos explicando as passagens, tá bom? Para que você venha compreender bem realmente o que é filosofia, porque as pessoas não sabem o que é filosofia ainda. Enfim, este filósofo Sócrates desenvolveu um método bastante eficaz que ainda hoje se faz necessário. Esse método é conhecido como a ironia. A ironia consiste em destruir a ilusão do conhecimento. A ela se segue a maiêutica, se trata da investigação sobre o conceito. Na obra Apologia de Sócrates, Fédon, escrito por Platão, encontramos mais informações a respeito deste fabuloso filósofo. Sócrates desenvolve e cria a filosofia em um lugar público a céu aberto, partindo do fato de que não era o dono da verdade,
deste modo, inicia suas complexas e completas interrogações aos seus ouvintes. No processo de descobrir o que é filosofia, percebemos que isto é uma atitude filosófica. E por ser uma atitude filosófica, observamos um ponto negativo desta ação. Quando dizemos não aos prejuízos, e se nota um ponto positivo, que é uma investigação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos, o porquê e como disso tudo e de nós próprios, o que é, por que é e como é. Então temos duas cargas, uma positiva e uma negativa. A negativa é que nós deixamos as crenças, e a positiva é que começamos a interrogar e a conhecer o mundo, o cosmos, as pessoas, a razão, de uma forma mais profunda, mais inovadora, mais perfeita, certo? Assim percebemos que em Sócrates, quanto no filme que nós temos sempre falado aí, o filme Matrix, que aquilo que impede a atitude filosófica é a ilusão. O que impede a nossa atitude filosófica é a ilusão. O que é a ilusão aqui? A ilusão é o falso conhecimento. Enquanto sábios, precisamos vencer todo o exercício da hipnose que está unida com a ilusão. Que nesta segunda parte, nessa quarta aula, você perceba que este curso não é só para os filósofos, mas para todos nós que sempre tivemos um espeto na mente, deixando-nos loucos. Imagine um espeto, um pé, um espinho. Você pisa, aqui incomoda bastante, é isso? A primeira coisa é o pensamento filosófico. Nos incomoda bastante até atingirmos um grau em que conseguimos compreender a realidade verdadeira. Mas que esse fato seja, então, um começo, não fim, mas de maneira alguma esse fim seja um começo para o estudo da filosofia. A filosofia começa quando criticamos o falso conhecimento, mas para Sócrates começa quando confessamos este credo: só sei que nada sei. Por sua vez, Platão nos ajuda a dizer que a filosofia começa na admiração. Já o Aristóteles afirma que a filosofia nasce através do espanto. Então, a filosofia pode nascer dentro de nós a partir do momento em que a gente não quer mais um falso conhecimento, ou confessamos o só sei que nada sei do Sócrates, ou, como dizia Platão, começa pela admiração das coisas, né? Ou, como dizia Aristóteles, deixa eu ver aqui, pelo espanto, né? Tudo isso se faz sentido quando deixamos a ignorância para que o filósofo consiga investigar a realidade natural e a realidade histórica e social. Então, o filósofo, quando ele assume esses atos, ele é capaz de examinar e investigar a realidade natural e a realidade histórica, social e religiosa, tá? Então, isso é interessante. Eu indico nesse momento alguns filmes para você aí complementar o seu conhecimento. O Nome da Rosa, tá? O primeiro filme. A Sociedade dos Poetas Mortos. Depois O Mundo de Sofia, que eu já falei para vocês, tá? São os 3 principais filmes que eu recomendo que esse curso lhe indica, tá bom? Geralmente, quando temos o primeiro contato com a filosofia, queremos saber qual é a utilidade, a serventia, a finalidade, para que se estuda a filosofia, não é isso? Bem, tudo na vida tem sua utilidade prática, tudo, tá? Sua produtividade. A filosofia é útil
porque nos ajuda a pensar por nós mesmos de uma forma que pensamos, que o pensamento busque e encontre o verdadeiro conhecimento, abre aspas, através de suposições infindáveis, ou seja, essa busca pelo conhecimento, ela não deixa de existir e nem para no processo. Ela sempre está buscando e desenvolvendo suas interrogações, sua investigação a respeito da realidade. Então, por isso que através de perguntas, suposições, tá, infindáveis. Então, o filósofo ele não para de perguntar, ele não para de questionar em momento nenhum. A filosofia seria a arte de viver bem ou da vida correta e virtuosa, estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade de nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensinando-nos a viver de modo honesto e justo na companhia dos outros seres humanos. A filosofia teria como finalidade ensinar-nos a virtude, que é o princípio do viver bem. Mas o que realmente é filosofia? Essa é uma definição interessante, na qual nem todas as pessoas, filósofos, concordam, mas é uma tentativa de chegar-se à definição precisa do que é filosofia. Tá? Bem, geralmente os livros que tratam da filosofia demonstram que a atitude filosófica, tá, tem três características. Então, a atitude filosófica, meus amigos, ela sempre acompanha, ainda que a gente venha dividir as aulas e os temas, capítulo 1, capítulo 2, ou tema X, tema Y, a atitude filosófica ela percorre cada um desses cenários, tá? Então, nada da filosofia é deixado para trás, entendeu? Ela acompanha o desenvolvimento que a gente tem dentro da filosofia. Então, a atitude filosófica sempre é algo constante no filósofo. Então, essa atitude filosófica ela tem três características. Primeiro, são três perguntas, tá? Que é o que é, como é e por que é. Essas perguntas demonstram a característica da atitude filosófica. Por meio dessas perguntas, conseguimos questionar e descobrir a realidade, a estrutura e a sua origem. Tá? O primeiro, o que é? Nós procuramos definir e encontrar o que é a realidade. A segunda pergunta, como é? Nós buscamos, através dessa pergunta, entender o que é, como é a estrutura dessa realidade. E quando perguntamos por que é, queremos saber a origem, a gênese dessa realidade ou dessa estrutura. Nesse ponto, começamos a perceber que o pensamento interroga a si próprio. Então, através dessas características dessa atitude filosófica, surge o que? A reflexão, tá? Que é um pensamento examinando o próprio pensamento. Veja que curioso. Isso também gera três questionamentos complexos quando fazemos a reflexão. Primeiro, por que pensamos o que pensamos? Segundo, por que queremos pensar quando pensamos? Terceiro, para que pensamos o que pensamos? A atitude filosófica dirige-se ao mundo que nos rodeia, aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. Já a reflexão filosófica se dirige ao pensamento, à linguagem e à ação. Os especialistas em filosofia apresentam cerca de 4 alternativas para explicar, de fato, o que vem a ser ou o que é a bendita filosofia. Geralmente, a primeira alternativa para se definir o que é filosofia é o seguinte: a filosofia é uma visão de mundo. Segundo, a filosofia é uma sabedoria para a vida. Terceiro, a filosofia é uma ferramenta para conhecer a realidade. Quarto, a filosofia é o exame e análise crítica mais profunda sobre o conhecimento. Penso que a definição sobre o que é filosofia mais relevante, abre aspas, sem desprezar outros filósofos e suas definições, tá, no qual eles definem, vem com Platão.
Platão vai definir o que é filosofia desse seguinte modo: o saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos para que vivam numa sociedade justa e feliz. Tá? Mais adiante nós iremos verificar alguns conceitos que é justo e feliz em Platão, mas neste momento essa definição cabe aqui para concluir a nossa busca pelo significado ou pelo conceito que é filosofia. Então, filosofia, para o nosso curso, entendemos do mesmo jeito como Platão entendeu, o saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos para que vivam numa sociedade justa e feliz. Então, concluindo este capítulo sobre o que é filosofia, eu deixo para vocês cerca de 8 perguntas que devem ser respondidas, pois está dentro do material, dentro da aplicação desenvolvida dessa quarta aula do curso avançado em filosofia. Primeira pergunta que você deve responder, tá? Que está no material, está no vídeo desse estudo, é: o que é filosofia? Pergunta número 1. O que é filosofia? Pergunta de número 2. Qual é a utilidade da filosofia? Qual é a utilidade da filosofia? Pergunta número 2. Pergunta número 3. Qual é o credo de Sócrates? Lembre-se da frase que ele sempre usava, tá? É o credo de Sócrates. Quem disse que a filosofia nasce com espanto? Qual foi o filósofo que disse que a filosofia nasce com espanto? Quinta pergunta. O filósofo investiga que tipo de realidade? Qual é a realidade que o filósofo dá através do seu ato, da atitude filosófica? Ele vai investigar quais tipos de realidade. Aí você escreve. Sexta pergunta. Quais são as características da atitude filosófica? Sétima pergunta. Quais as explicações dos especialistas para explicar a filosofia? Oitava e última pergunta. Na sua opinião, Platão oferece uma precisa definição de filosofia? O que você acha? Se sim ou se não. E se puder, deixe também o motivo pelo qual a sua opinião é sim ou não. Então são 8 perguntas que te ajudam a preservar e guardar o conteúdo ou a informação desta aula número 4. Então, é importante você fazer essa atividade ou essa avaliação de sondagem que deve ser sempre feita depois que termina uma exposição. Então, toda pergunta é baseada no que foi o material dado e exposto, tá bom? Então, nada que está sendo dito aqui está fora do seu alcance, então está dentro da sua perspectiva dentro do curso. Então, terminamos aqui. No próximo vídeo, nós iremos entrar na gênese da filosofia, ou seja, o início da filosofia, o começo da filosofia. Quando começa a filosofia? Tá? Quem criou a palavra filosofia? Né? Qual foi o filósofo que fez a palavra ganhar um sentido bastante interessante? Tá certo? E muita coisa vai acontecer, tá certo? Espero que esse vídeo seja bastante interessante e que venha contribuir muito para o seu desenvolvimento dentro do curso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tá? Um forte abraço. E deixando sempre um recadinho, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, tá? Um comentário. Se você quiser também fazer o seguinte, dizer seu nome e botar embaixo no vídeo a resposta para essa pergunta, também vai ser importante também. Se não, deixa no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente depois debate mais sobre isso. Então até o próximo vídeo.